Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, estrela do dia. Bem-vindos, amados do Pai, a mais uma palavra viva. O evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 8, dos versículos 25 ao 35. E hoje o Senhor ele nos mostra que devemos fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, mesmo que estejamos em alguma situação confortável, mesmo que venhamos a nos achar como que pessoas de acordo com a vontade de Deus. É porque que quando nós passamos a nos achar algo, né? Achar, poxa, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou rezando, estou indo na missa, eu estou adorando, estou sendo uma pessoa legal, fazendo a vontade de Deus, nós corremos um grande risco que São Pedro correu aqui. Por isso o Senhor Jesus puxou severamente a orelha dele e assim faz conosco também no dia de hoje. E todos os santos em suas cartas, em seus livros, ele nos ensina, e assim nós devemos seguir o conselho daqueles que já estão na visão beatífica de Deus, né? Que tomemos cuidado com nós mesmos, que não venhamos a nos achar, que não venhamos a nos gabar. Foi o que aconteceu aqui com São Pedro. Acompanha comigo. Jesus ele começou a perguntar para os discípulos o que as pessoas diziam dele. E eles começaram a falar, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, ou algum dos profetas. Então Jesus vai, olha para eles e diz, e vocês, o que dizem? O que dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, né? Tu és o Messias. Em Mateus capítulo 16, o Senhor, logo após que ele pronuncia isso, né, diz, feliz és tu, Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi tu que revelaste, mas foi meu Pai através de você. Então, ele vai e coloca Pedro como o primeiro Papa da igreja, né? Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele foi como que exaltado, de fato ele foi exaltado diante de todos os outros apóstolos e discípulos que lá estavam. Jesus edificou como primeiro Papa. Mais adiante o Senhor começa a dizer que ele deve sofrer muito pelos doutores da lei, pelos sacerdotes. Então Pedro como que, poxa, eu já sou uma pessoa muito importante, sou o primeiro Papa da igreja. Ele não pensou exatamente assim, mas ele realmente deve ter se sentido muito importante. E aí ele vai dizer assim, conforme o coração dele, conforme a vontade de Deus. Esse é o problema que foi de Pedro e assim é o meu, é o seu, de cada um de nós, né? A gente quer fazer conforme a nossa vontade, não presta atenção na palavra de Deus e nós devemos prestar atenção na palavra de Deus. É isso que Deus nos chama hoje. Preste atenção naquilo que Deus está falando contigo, através de sua palavra. Versículo 33. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. É interessante, não fica triste porque Jesus falou assim, não. Porque Jesus ele é a verdade, ele é a vida. Quando ele diz assim, afasta, vai para longe de mim, Satanás, é porque Satanás é aquele que só fez o que quis o tempo todo e procura perder a todos nós porque ele tem ódio de nós. Os santos são aqueles homens e mulheres de Deus que deixaram de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença, amados. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos ir com todo o ardor, com toda a nossa inteligência, procurar fazer a vontade de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver em tantas passagens da Bíblia onde Jesus fala que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Que nós também tenhamos esse alimento na nossa vida, fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, para não dizer sempre, fazer a vontade de Deus é renunciar a nós e seguir ao Senhor. E é o que ele vai falar aqui no finalzinho. Pois, versículo 34, então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E assim o Senhor conclua aqui com a palavra do Senhor, para mim, para você que me escuta. Assim disse Jesus, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Devemos amar o próximo porque ele é bom para que se torne bom.